gostaria de ver a Parashá, a Haftará de Ekev, como resultado em Isaías, no capítulo 49. Interessante aqui, no capítulo 49, que o profeta começa fazendo uma chamada endereçada perfeitamente às nações, para esclarecer para as nações, deixar tudo bem conversado. Isaías faz isso aqui no capítulo 49, de 1 até o versículo 13. Por quê? Porque ele vai dizer, Israel foi chamado desde o ventre, Israel foi eleito. Cuidado, vocês. É isso que ele vai falar. Israel nasceu sob determinação divina. Israel foi eleito por Adonai. A missão de Israel é exatamente essa, e ela deve falar às nações. Olha aqui. Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Eterno me chamou desde o ventre, é o chamado, é a eleição de Israel. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu e pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Mas eu disse, debalde trabalhei, inútil, em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Eterno e o meu galardão perante o meu Elohim. E agora diz o Eterno que me formou desde o ventre para ser seu servo. Olha a eleição, olha o chamado de Israel. Que lhe torne a trazer Jacó e ajunte Israel a ele, pois aos olhos do Eterno sou glorificado e meu Elohim tem sido a minha força. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. O profeta está falando para as nações, para saber quem é Israel. Assim diz o Eterno, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, o que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Eterno, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Eterno, no tempo favorável te ouvirei, no dia da salvação te ajudarei. E te guardarei, e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e lhes dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e nas minhas veredas serão alteadas. Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Eterno consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas acontece uma coisa, que Sião está deprimido, aqui a partir do versículo 14. Ó. Esse estado de depressão de Sião, pensava que o Eterno havia abandonado. Esse é o estado de depressão. E esquecido. O profeta Isaías vai lembrar Israel que não está esquecido, que ele não está esquecido. Ele vai proferir para Sião toda a misericórdia de Adonai, que estava presente naquele momento, esteve sempre para curar e para livrar. Olha aqui, ó. Mas Sião disse, o Eterno me desamparou, o Eterno se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm, mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. Está falando da transição do reino. O reino
de Saul foi uma transição bem angustiosa para Davi, para o reinado de Davi. É a mesma coisa será nos nossos dias para nós, muito angustiante, essa transição de um reino para outro reino. Por isso que Sião está aqui deprimido e reclamando. Mas quanto aos teus desertos, versículo 19, e lugares solitários e a tua terra destruída será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoraram estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim, para que eu possa habitar nele. Então dirás no teu coração, quem me gerou estes? Eu estava desfilhada e solitária. Entraram em cativeiro e me retiraram. Quem então me criou estes? Fui deixada sozinha, mas estes de onde vieram? Assim diz o Eterno. Eu acenarei com a mão às nações. Ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Eterno. Os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos escapariam do tirano? Mas assim diz o Eterno, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão, como um vinho. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Eterno, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. É essa nossa Haftará que se estende mais um pouquinho. Interessante que alguém teve um sonho esta semana, e eu quero compartilhá-lo com vocês, porque trata desta questão de eleição, eleger. Nós estamos elegendo João para uma determinada, para um determinado cargo aqui. Então, o Espírito Santo começa a falar e diz assim, vocês ainda não aprenderam? O que ele está dizendo? Vocês não aprenderam que não é pela eleição, através de um voto, que se coloca alguém num cargo, mas quem elege é Adonai? Por causa da Haftará. Quem elege é Adonai, vocês ainda não entenderam, precisam colocar os ossos no banco. Sabe o que é isso? Por que o Eterno fala de banco de órgãos? Por que ele está falando do banco de órgãos? Por quê? Precisa-se colocar os ossos no banco. Ele está falando do banco de ossos, e de olhos, e de córneas, e de vários órgãos humanos. Por quê? Porque ele está dizendo sobre o osso, porque o osso é a parte mais sólida do animal. Um elemento essencial da identidade humana é o osso. Quando Davi, em 2 Samuel, no capítulo 5, ele vai vencer os jebuseus e tomar o Monte Sião, onde estavam os jebuseus. Os líderes de Israel todos vêm a Davi em Hebrom para dizer para Davi, somos ossos dos teus ossos. Somos ossos dos seus ossos. Ele está dizendo, temos a mesma identidade que você. Governe sobre nós. Então, ali Davi expulsa os jebuseus e vai consolidar o reino. Ele reina em Hebrom durante 7 anos. Ele vai unificar o reino. Vai reunir todos num só corpo. Você acha que está falando de quem? Senão do Mashiach. Que nós estamos vivendo, põe então os ossos no banco. Para que você esteja ali fazendo a sua doação. É um ato muito importante, a doação, pois pode salvar vidas. Até depois de morto, você tem condições de salvar vidas. Porque ele está falando de um osso, que é a parte mais solidificada do corpo humano, um elemento essencial para a identidade. Então,
Israel foi eleito. Israel não nasceu da boca de ninguém, mas de uma eleição divina. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Lembra que você precisa aprender a se doar. Se você não sabe se doar em vida, vai lá e faça pelo menos a doação dos seus órgãos ao banco de doações de órgãos, para que você faça alguma coisa por alguém. Pelo menos isso você faça, se você ainda não tem condições de se doar. É uma palavra muito forte de Adonai e muito séria para nós. A introdução de Ekev, você vai ver que é como resultado, como consequência, é um efeito, é um fim, é isso que é como resultado. É como o resultado das provas foi satisfatório. Mas para nós é satisfatório porque esse resultado é satisfatório porque nós contamos com duas forças. Adonai e o seu servo Yeshua, que foi fiel a ele, e continua fiel porque ele ressuscitou e vive. E continua nos ensinando o Torá. Eles atuam juntos sobre este corpo espalhado sobre a face da terra. Eles atuam juntos, fazendo mover todo esse corpo em direção definida. A direção definida é exatamente nesse momento de transição do reino. Por isso que a Paraxá ela é cheia de detalhes que precisamos aprender. Por quê? Porque ela vai nos levar. O resultado que será bom é quando ele procede do recurso que Adonai nos dá para o arrependimento, a provisão que ele nos concede para termos um arrependimento genuíno e um retorno escatológico messiânico. Vocês já viram que a pastora Santa está falando isso sábado após sábado. Um retorno escatológico messiânico. Porque nós achamos que ainda vai passar muito tempo e que nós temos muito tempo para fazer as coisas. Não temos mais. Então, a Paraxá, ela inicia-se, vamos lá, no Deuteronômio, no capítulo 7. Ela vai iniciar no versículo 12. Na nossa tradução habitual diz assim: se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos seus pais. Em outra tradução, depois de tiveres ouvido esses julgamentos, depois que tiveres ouvidos esses julgamentos. Que julgamentos são esses? Guardando-os e fazendo-os. Olha aí, é assim que diz nessa tradução. Que depois que tiveres ouvido esses julgamentos, guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto, a aliança e o bem-querer que ele jurou aos teus pais. Então, ele vai usar aqui 2 julgamentos para falar ao nosso coração. E nós somos assim, nós não gostamos que ninguém nos toque, e nem se refira a nós, porque vai expor a nossa vida, e a Torá não é assim. Ela expõe a vida dos nossos pais, e nós somos cheios de frescura. Adonai expõe a vida dos nossos pais para nos ensinar. Ele manda ver os julgamentos que ele fez. Guardar os julgamentos. Guardar os julgamentos, olha aqui, ó. Guardar e fazer. Fazendo-os. Nós vamos entender isso, para que Adonai venha nos abençoar. Quais julgamentos? Os julgamentos estão descritos no Deuteronômio 7, de 1 a 11, mas nós vamos nos deter aqui até o versículo 2, praticamente. A lista você encontra aqui, tem que voltar no Deuteronômio 7, para você ver que você vai encontrar aqui no versículo 1, os 7 povos que habitavam a terra de Canaã. O 7 aqui é por causa do caráter sagrado. Então, olha o versículo 2. Olha para a sua Bíblia e leia comigo. E quando o Eterno teu Elohim
as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Muito ruim essa tradução. Vamos ouvir em outra. Adonai teu Elohim os dará em faces de ti. Dará quem? Os povos. E tu os golpearás. Interdita-os de interdito. Interdita, proíbe. Interditar é proibir na nossa língua. Interdita-os de interdito. Não firmes com eles pacto. Não os agracias. Interditar de interdito, a palavra interditar no hebraico é proibido. Ela é conhecida em nossa língua por causa do árabe, sob a forma de harém. Na sociedade muçulmana, é o alojamento das mulheres. E um lugar particularmente interditado, proibido toda ingerência externa na área do harém. Os homens que ali assistiam eram eunucos, vocês lembram disso. Não pode ser utilizado o interditado para título privado. Para título privado, a título privado, pois pertence a quem? Ou pertence a Elohim, ou pertence a um outro Deus. Prestem atenção nisso. Ou pertence a Elohim, quando uma coisa está interditada, ou pertence a outro Deus. Então, você vai ver que Israel é interditado para Adonai. Olha aqui na sua Bíblia. Pois tu és um povo, versículo 6. Israel é interditado não para outros deuses, para Adonai. Você se mantém acordado, ouvindo a Paraxá, porque nós precisamos aprender a palavra de Adonai, e eu vou andar devagarzinho para que você aprenda. Israel é interditado. Olha aqui a Torá dizendo. Pois tu és um povo santo ao eterno teu Elohim. O eterno teu Elohim te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio e de todos os povos que há sobre a terra. Então, sim, és um povo consagrado, Adonai, teu Elohim. Adonai, teu Elohim, te escolheu para ser dele. Ele te elegeu para ser dele. É um povo interditado. Não é? Um povo cujo domínio está nas mãos de Adonai sobre todos os povos em faces da terra, da gleba. Na inscrição do rei Moabita, essa inscrição está no museu sobre o rei de Moabe. Ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Essa inscrição fala que quando o rei de Moabe conquista o Monte Nebo, para você entender, e que o tomou de Israel por ordem do seu Deus, o Deus dos Moabitas, e fez dele um herém dessa localidade. Vamos ver isso. Números, capítulo 14. Isso está escrito lá, se você quiser ver, vá a Paris, no Museu do Louvre, está lá numa pedra, escrita que exatamente das escavações, que exatamente o rei Moabita vai interditar o monte, porque era uma localidade, na realidade, o monte inteiro e consagrá-lo ao seu Deus. Depois Israel vai tomá-lo. Quer ver? Por que isso vai acontecer? Olha a Torá em Números, capítulo 39. Por que Israel perde essa localidade inteira? Por causa do pecado. Por isso que eu estou falando que Adonai não esconde nenhum pecado de Israel. E vai julgar aqui agora. Então, eu quero que vocês guardem os meus julgamentos que eu fiz. É isso que Adonai está exigindo. Ali no Deuteronômio 7, versículo 12. Mas conosco não é assim. Não pode tocar em nós e nem expor nada da nossa vida. Mas de Israel pode expor, do outro pode expor, porque vai beneficiar a sua vida. Você vai aprender com o erro do outro. Olha aqui, versículo 39. Quando Moisés transmitiu, aqui nós estamos falando dos exploradores. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Levantaram-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, dizendo: pecamos,
subiremos ao lugar que o Eterno prometeu. O que está acontecendo aqui? Eles deviam ter subido no período certo, não quiseram subir. Trouxeram várias palavras odiosas, que tinham gigantes na terra, que tinham isso, tinham aquilo, desfalecendo o povo não possuir a terra. Adonai vai julgar agora. Olha aqui. Mas disse Moisés: por que desobedeceis ao mandamento do Eterno, ao mandado do Eterno? Isso não prosperará. Não subais, porque o Eterno não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face. Porque vós vos desviastes do Eterno, ele não será convosco e caireis à espada. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte. Mas a arca da aliança do Eterno e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e os feriram, derrotando-os até Ormá. Ormá significa interdita. Interditada agora, por causa de um julgamento aos desobedientes, a localidade ficou toda interditada ao Deus dos Moabitas. A interdição, Israel é interditado, mas para Adonai. Não para outro Deus. Não para outro Deus. Então, aqui você vê que foram derrotados até Ormá. Mas há um detalhe nesse primeiro julgamento, daquela citação do Deuteronômio 7,12. Ele diz, e é. Ele fala assim, ó, o versículo diz, e é que depois que tiveres ouvidos esses julgamentos, esse julgamento que eu estou citando aqui, e tem o segundo aqui na Paraxá, vocês guardem e fazem-os. Guardem no seu coração, para você aprender que eu vou julgar. Sou Deus da justiça, cheio de misericórdia, mas nada passará aos meus olhos. É isso que Adonai está dizendo. Então, eles se levantam de madrugada, sobem ao topo da montanha, dizendo, eis-nos, subimos, em direção ao lugar que Adonai disse, sim, nós faltamos. O empreendimento dessa guerra sem Elohims, que os hebreus aqui tentaram, é de uma audácia inusitada. Subir para uma guerra sem Adonai é você ser muito audacioso. É de uma vaidade sem limites. O texto é marcado de uma irônica sarcástica, uma ironia sarcástica, quando eles empregam a palavra renene, eis-nos, mesma palavrinha empregada para Abraão. E Abraão diz, eis-no, quando foi sacrificar Isaque. Ele exprime a abnegação de uma fé, de uma adesão total. Era essa adesão que Israel estava, que alguns dos exploradores, não Israel todo, estava ali com Adonai, numa fé genuína e esplêndida, foi? Não subiram no tempo determinado. E Adonai vai ter que julgar agora, porque é uma coisa gravíssima impedir alguém de entrar à terra ou não entrar para Adonai. É gravíssimo. É a palavra-chave do sacrifício de Isaque. Hinene, eis-nos. Quando Abraão responde ao apelo divino, Abraão diz, eu sou um contigo, Adonai. Eis-me aqui. Ele estava ali para o sacrifício de Isaque. A audácia foi tanta, a vaidade foi tanta que eles fizeram isso. Conclusão, foram derrotados, esses exploradores morreram, eles se enfatuam, eles enchem-se de vanglória e soberba, de vaidade e presunção em subir ao topo da montanha. Adonai não vai. Moisés permanece, a arca da aliança permanece e eles são derrotados. Ormá é onde os exploradores que subiram foram esmagados numa destruição total por causa de um julgamento de Adonai. Ormá torna-se, depois de ser conquistada pelo rei de Moabe, a localidade que foi consagrada ao Deus dos Moabitas. Mas a Ormá será novamente mencionada, veja aqui,
em Números capítulo 21, que nós já estamos terminando esse primeiro julgamento. E vamos ver o segundo, que vai falar do pão. Do pão. 2 elementos, você veja, a posse da terra e o pão, o maná que cai dos céus. Ormá, então, agora será novamente mencionada. Olha o versículo 1 e 2. Quando o rei de Cananeu de Arade, que habitava no Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto a Adonai. Israel fez o quê? Fez um voto. Ele vota um voto a Adonai. Ele diz: se tu desse este povo em minha mão, eu interditaria suas cidades, toda aquela localidade. Moisés, então, vota e interdita tudo, proibida qualquer ingerência humana a uso privado de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Ormá aqui é votada Elohim agora. A palavra significa ao mesmo tempo santo, sagrado, consagrado. Tem muitas pessoas que se tornam interditadas para poder servir a Adonai. Misericórdia. Mas essa é a verdade. Para ser santo, ser sagrado e consagrado. Ormá não deve ser considerada mais um lugar cananeu, mas um lugar interdito, proibido e consagrado a Adonai. Olha aqui, ó. O Eterno ouviu a voz de Israel, versículo 3, entregou-lhe os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. Assim, o lugar passou a ser chamado Ormá, a interdita, a proibida, porque foi consagrada ao Elohim de Israel. Então, ela foi votada ao anátema, ou herém, interditada a todo uso humano, como acontecerá mais tarde com Jericó. Vamos ver? Jericó. Vamos lá, Josué, capítulo 7, mais tarde vai acontecer com Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 17 a 19. Mais tarde, acontece o mesmo com a cidade de Jericó. Versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e irão para o tesouro do Eterno, porque passarão por uma purificação. O que pode passar pelo fogo, diz a Torá, passará pelo fogo, e o que pode passar pela água, passará pela água. Então, nós temos aqui, volta a Deuteronômio 7, por favor, que é a nossa paraxá. Deuteronômio 7, 12. E depois que tiveres ouvido esses julgamentos, guardando-os. Depois que tiveres ouvido esses julgamentos, guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto e o bem-querer que ele jurou aos teus pais. Temos, então, dois fortes verbos comandando aqui este versículo. Esses dois fortes verbos são guardar e fazer. Primeiro verbo é guardar. Ou tiveres ouvido esses julgamentos, guarda-os. Não esqueça deles, guarda-os. Os julgamentos têm como finalidade defender para proteger você mesmo. Vou repetir. Os julgamentos têm como finalidade defender para proteger eu e você mesmo. E conservar para se manter em bom estado de saúde espiritual. Conservar para se manter em bom estado de saúde espiritual. Guardar os julgamentos para
resistir ao desgaste causado pelo tempo, a fim de continuar como ou onde está, para você ficar e você permanecer na emuná, na fé genuína e verdadeira, na adesão genuína e verdadeira. É resistir ao desgaste. Por isso que Paulo, no final da sua carreira, o que ele diz? Combati o bom combate, guardei a carreira, e mais o quê? Não, encerrei a carreira e guardei a fé. É essa resistência aí que o julgamento, você conhecendo e sabendo que Adonai vai julgar você e eu, ou eu e você, e todos nós, individualmente, coletivamente, nós precisamos guardar os mandamentos. Por isso que depois que tiveres ouvido esses julgamentos, guarda-os. Guarda-os. Guardar os julgamentos para resilir, ou seja, anular o contrato ou os contratos que assumimos com o mundo. Resilir é isso. Resilir, anular o contrato ou os contratos que nós assumimos no passado com o mundo, com as trevas, por ignorância ou por desconhecimento dos mandamentos. Nós estamos orando isso. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Versículo 17 até o versículo 19. Versículo 17 ao versículo 19. Isso é resilir. Desfazer os contratos que fizemos com o mundo, com as trevas, na nossa ignorância ou desconhecimento dos mandamentos. Portanto, versículo 17, digo isto e testifico no Adão, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim de Israel, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim com Mashiach. Você tem que anulá-los agora, ó o versículo 20. Você vai ter que anular os velhos contratos, mantidos com o mundo, com as trevas, o qual você desconhecia os mandamentos. Olha o que Paulo diz aqui. Se é que ouvistes, e nele fostes ensinados conforme a verdade do Rabino Yeshua, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo, que segundo Elohim é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O segundo verbo é fazer, guardar e fazer. Fazer significa cumprir compromissos, fazendo-os, diz a Torá. Cumprir os compromissos assumidos com Adonai. O julgamento vai te levar a isso. Olha só, prometer ao Eterno e se dispor de todo o coração para novas tarefas. Fazer com que você esteja livre e desembaraçado ou desembaraçada para ter a posse ou o poder da sua própria vida. Ter posse é da sua própria vida e não entregá-la ao outro senhor, que vai abusar de você, para servir a Adonai e servir o seu semelhante, fazendo com que Hashem possa contar com você e comigo, para tarefas específicas. Vocês não querem isso, não? Querem, não? Eu estou muito ocupado. Eu tenho que trabalhar? Tem que manter a sua casa? Tem. Mas tem que ter um tempo para Adonai. Vocês não querem tarefas específicas. Não querem. Porque vai ser muito desgastante. Com Adonai não é brincadeira. Não é. Não é.
Fazer com que você e eu sejamos decididos, resolvidos, firmes e corajosos. Isso é fazer. Depois do primeiro julgamento dos exploradores, aquele que foi analisar a terra, investigar a terra, estudar para fins particulares, ou seja, oferir lucro ou donativos da terra. Interessante que quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, eu estava numa congregação cristã, ensinando ali. E eu disse assim para a Assembleia: vocês todos vão voltar para o Brasil, porque vocês vieram aqui explorar a terra. Ver o que ela tem de bom para te dar. Você não veio aqui para contribuir com esta nação. E voltaram todos. A igreja fechou. Todos. Moisés esperava que depois daquele primeiro julgamento com os exploradores, Israel havia aprendido. Não. Não. Adonai está citando esses 2 julgamentos específicos aqui no Deuteronômio 7, versículo 12. E se você ouviu, guarda os julgamentos. Se você ouviu os julgamentos, esses 2 agora. O povo esperava que Israel retomasse a vida normal. Israel não retoma. E é assim que somos nós não retornamos à vida normal. Nós continuamos no nosso rameirão de pecados porque nós temos prazer neles. Rameirão de pecados. Porém, isso não acontece. O povo retomar a vida normal. O povo recai imediatamente contra Adonai, com suas recriminações contra Adonai e contra Moisés. Vão lá no Números, capítulo 14. É 14? Números, capítulo... Não, 21. Números, capítulo 21. É ali onde nós estamos. Terminou o julgamento. Moisés espera que Israel estivesse voltando à vida normal. Não. Eles começam a acusar Adonai, recriminar Adonai e recriminar Moisés. Nós esquecemos da mesma forma. Achamos que esse reino que vai se estabelecer está longe demais para acontecer. Não, ele está aí e agora. Ele precisa se estabelecer dentro do nosso coração em primeiro lugar. E o nosso coração ser circuncidado e mudado. O povo fala contra Moisés. Olha aqui, capítulo 21, versículo 5. Versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. As murmurações e as reclamações falaram contra Moisés, contra Adonai e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta este miserável pão. Falar bem baixo. É isso que está na nossa tradução. Não há pão para nós, nem água. Nosso ser tem nojo desse pão estragado. Irmãos, a resposta de Adonai será igualzinho ao primeiro julgamento. Será igualzinho ao primeiro julgamento. Igualzinho. É rápida. Perigosas serpentes vêm punir o povo. É desses 2 julgamentos que ele está falando. Que só será salvo por um milagre. E que exige ainda assim um ato de fé. A emuná. Olha o versículo 6. Então o Eterno enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. Adonai envia contra o povo serpentes ardentes. Elas mordem o povo. Um povo múltiplo de Israel morre. Um povo múltiplo apenas de Israel morre. Que esse múltiplo aqui é um adjetivo. Um povo que não é simples. Eles são arrogantes, vaidosos, eles vão morrer. Porque eles têm a coragem de confrontar Elohims. Eles têm coragem, esse povo é múltiplo por isso. Estamos nos referindo ao número que é exatamente divisível por outro, sem deixar resto. Daquele ou daquela que contém outro, uma porção exata de vezes.
são múltiplos. Eles contaminam outros, eles precisam ser eliminados rapidamente. Por isso que são múltiplos. É igual o eco. Você já viu o eco? Já viu? Que repete o mesmo som. Ou sons, muitas vezes. Esse povo múltiplo é assim. Ele vai contaminar e vai repetir esse som de murmuração e de afronta contra Adonai e contra Moisés. Esses são os dois julgamentos gravíssimos que Adonai manda ouvir os julgamentos e guardá-los e fazer com que entre na sua e na minha cabeça que ele vai fazer a mesma coisa conosco se nós não tomarmos tenência na vida. Um povo múltiplo de Israel morre. Há um ponto múltiplo, aquele por onde passam muitos ramos de uma mesma corda, com os mesmos vícios. A Torá diz, Adonai envia contra o povo serpentes ardentes. Elas mordem o povo, provavelmente porque sua mordida era altamente dolorosa. O profeta Isaías, olha aqui no Deuteronômio 8. Olha comigo para você ver. Ele vai fazer citação dessas serpentes. Capítulo 8 da nossa Parashá. Versículo 15. Olha aqui. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes. Aqui na minha tradução fala abrasadoras. De escorpiões de terra árida e sem água. Onde fez jorrar para ti água da pedra e dos rochedos. O profeta Isaías se refere à serpente voadora. Olha lá para você ver, Isaías capítulo 30, vai lá. O deserto é lugar dessas serpentes voadoras, ardentes, eram dotadas de asas. Conhecem-se nos climas quentes, serpentes que voam para atacar. Isaías vai ao auge da irritação aqui para falar delas. Olha aqui. Capítulo 30 de Isaías, do versículo 1 a 6. Ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomam conselho, mas não de mim. Que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito, sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha. A sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que os seus príncipes estejam em Zoã, e os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróbrio. Oráculo acerca dos animais do Negueb. Para a terra de aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco e a serpente voadora. Levarão às costas de jumentinhos os seus bens, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que nada lhes aproveitará. Então, Isaías faz essa citação aqui de uma ação, de uma serpente voadora, mas também que mata e que vai curar, porque é o que está em Números no capítulo 21. Que ele vai pedir a Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocar num estandarte, numa bandeira, e levantar, porque Israel terá que olhar, e eu e você, por fé, para que possa ser curado. Porque eles dizem, perdoa-nos porque nós pecamos contra Adonai, está lá em Números no capítulo 21, e contra ti. Então, Adonai vai dar a Moisés a solução para resolver o problema. O povo vem a Moisés e eles dizem, nós faltamos. Reconhecem que pecaram. Hoje, nos nossos dias, isso tem se tornado cada vez mais difícil, é a pessoa reconhecer que ela é pecadora. Esse é o básico do básico do básico de Torá e de toda a Bíblia. Básico do básico do básico. Isso é doutrina basiquinha. Mas aqui tem que repetir sábado após sábado, porque vocês esquecem. Mas não será assim para sempre. Ou vocês aprenderão e tomarão o caminho, ou vocês se perderão no caminho.
Então, Adonai diz a Moisés, faz uma ardente. Coloca em uma bandeira. E quem for mordido, haverá e viverá. Um ato de fé para fazer viver um povo culpado, que vai falar do pão naquele nível que falou. A serpente foi fabricada por ordem explícita de Adonai. Em toda parte, essa mensagem é ambivalente. As serpentes matam e as serpentes curam. Seu veneno é um antídoto, é um contraveneno, é um medicamento capaz de evitar e neutralizar a ação de uma substância nociva. Portanto, o contraveneno é um remédio contra o mal moral que a humanidade se encontra. O mal moral. O mal moral. Vá dentro dos presídios que você encontra uma congregação, como você quiser chamar, uma igreja lá dentro, todos. Quando Leonardo perguntou quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, todos sabem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ensinando para eles que é a Torá. Todos sabem. Nós estamos no presídio fazendo as oficinas, levando a eles as oficinas de música. Todos sabem. Por que isso, pastora Sandra? Vamos ver se nós conseguimos aprender até o final. Daí as serpentes do caduceu de Hermes, transformada na insígnia da medicina, né? É o caduceu de Hermes. Então, você vai ver que ali, ela vem ser destruída pelo rei Ezequias, quando ele, lá no capítulo de 2 Reis, capítulo 18, ele vai destruir todo o símbolo material de Israel. O capítulo de Deuteronômio 8, ele vai iniciar, vamos voltar lá. Por que você acha que o capítulo 8 do Deuteronômio vai iniciar falando do pão? Por que você acha? Porque tem uma determinação na Torá, de Deuteronômio 7, versículo 12, que se é que o teu ouvido ouviu os julgamentos, guarda-os e faze-os. Aqui vai começar, você viu que o segundo julgamento é com o pão. Uma palavra má contra o pão. Contra o maná, que Israel recebeu no deserto, que não tinha condições de trabalhar naquela terra. O julgamento será contra o pão. Agora aqui, ele vai começar a falar no Deuteronômio capítulo 8 sobre o pão. Olha aqui, ele começa. O alimento, o maná. Os hebreus escapam aqui à miséria absoluta do deserto, graças a esse alimento. Olha, Deuteronômio capítulo 8. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar. Para saber o que está no teu coração, se o coração é verdadeiro ou mentiroso. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias. Por isso que o capítulo 8 inicia exatamente com o maná, que ele manda observar o julgamento que ele traz sobre aquela questão daqueles que se referiram ao pão como pão estragado. Pão estragado. O alimento produzido pela terra através do trabalho dos homens pode tornar-se um obstáculo à manducação, ao comer e mastigar da alimentação espiritual. Você tem que trabalhar? Sim. Você tem que manter a sua casa? Sim. Mas isso não pode ser obstáculo para que você mastiga e coma o pão dos céus. Não pode ser. Aqui o que ele diz? Te sustentou com maná que não conhecias, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim.
símbolo da palavra de Adonai, esse pão. O ideal do retorno ao deserto desenvolveu em Israel, em algumas comunidades, como a dos recabitas, os essênios, que eles passaram a viver em tendas, eles não tinham casas para se abrigar. Tanto que Jerusalém foi tomada, os recabitas, e destruída, os recabitas permaneceram ali. Capítulo 35 do profeta Isaías. Por quê? Porque a morada deles, os recabitas sabiam, seu pai ensinou vários mandamentos. Seu pai, Jonadab, ensinou a eles vários mandamentos e eles obedeceram. Adonai manda Jeremias ir à casa ir apanhar algum deles e levar ao templo. E perguntar para eles por que eles obedeciam assim os mandamentos do seu pai físico. E por que nós não obedecemos os mandamentos do pai espiritual? Você não vê? É isso aqui. O ideal de retorno ao deserto se manteve no coração de várias comunidades de Israel, inclusive os essênios também. O capítulo 9, de 1 a 6, do Deuteronômio, é uma exortação que é repetida aqui para nós por 3 vezes. 3 vezes. Graças à minha justificação, diz Adonai. De 1 a 6. Olha aqui para você ver. Deuteronômio 9, de 1 a 6. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. O povo é grande, o povo é orgulhoso, alto, filhos dos gigantes, que tu conheces e de quem já ouvistes dizer. Quem poderá enfrentar os filhos de Anak? Sabe, porém, hoje que o eterno teu Elohim é que passa diante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Eterno te prometeu, para que você viesse herdar as nações. Então você verá que é um povo grande, orgulhoso, não é? Que você vai penetrar. Mas Adonai vai como fogo devorador. Mas Adonai diz, deserta-os, depressa deserta-os, não permite que eles tenham herança. Não permite que eles tenham herança. É isso que a Torá está dizendo. Deserta-os, perde-os depressa, como Adonai te falou. Deixa-os sem herança. Olha o versículo 9. Não dirás em teu coração, quando Adonai teu Elohim os expulsarem faces de ti, para dizer, graças à minha justificação, que tudo isso aconteceu. Olha o versículo 4. Quando o eterno teu Elohim os lançar fora diante de ti, não digas em teu coração, por causa da minha justiça. Acho que tem até uma música que nós cantamos. O 5. Não é por causa da tua justiça. Não é por tua justificação. Guarda a palavra justificação no teu coração. Não é por causa da tua justificação. Não é por causa dela. Pela correção de teu coração que vens herdar a terra deles. Porque teu coração é altamente bom e correto. Não é por isso. Não é. Isso que Adonai está dizendo aqui, ó, até o versículo 6. Ele vai repetir 3 vezes. 3 vezes fala de uma urgência, urgente, urgente. Que não é por tua causa, é pela bondade e misericórdia de Adonai. Pela justificação de Adonai. Graças à minha justificação, diz o versículo 4. Não digas em teu coração, por causa da minha justiça, é que o Eterno me trouxe esta terra para possuir. Antes é pela impiedade dessas nações. Versículo 5 ele vai falar outra vez. Então, você guarda essa questão aí para você entender o que a pastora Santa está falando. Sabe que Adonai teu Elohim dará esta boa terra para herdá-la, mas não por tua justificação, pois és um povo duro de nuca. Difícil de aprender somos nós, porque nós não queremos. Fazemos cara de santos iguais aos que estão lá. Se vocês chegarem na detenção,
vocês verão, falei, olha para a carinha deles, são todos santos. Mesma coisa com vocês. Tem cara, mas tem nuca dura que não dobra nem. Mesma coisa dos que estão lá dentro. São tidos como os criminosos mais violentos da cidade, do estado, não sei. Iguaizinhos a nós. A mesma nuca dura. A mesma nuca. Para entendermos melhor essa questão sobre justificação, nós precisamos compreender a diferença entre residência e domicílio. Adonai elege para dar domicílio, para dar morada permanente. Vamos lá, o cego de Jericó, vamos ver isso. Porque Lucas capítulo 18. Eu tenho que tomar água. Lucas capítulo 18. Você vai ver aí o cego de Jericó. Você vai ver em nome de quem que ele é justificado. Pela adesão a quem? Que ele é, olha aqui, que ele não é que ele é justificado, que ele adquire uma residência, não domicílio. Por isso que até hoje a cristandade vai lá e chama assim, depois que o pastor pregou tudo, a quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Vem um bando. Naquele bando que foi, ninguém fica. Eles muitos deles no presídio. Porque eles ganharam apenas uma residência. A residência, irmãos, ela é do lugar onde você trabalha. Se você estiver trabalhando no Rio de Janeiro, você está residindo no Rio de Janeiro. Se você estiver trabalhando em Vitória, você está residindo em Vitória, não é domicílio. A justificação que vai te dar domicílio. A justificação que vai te dar. Por isso que eles não permanecem. Olha só, olha o cego de Jericó. Entendeu, Léo? Já entendeu, né? Lucas capítulo 18. Aonde que está 35, né? Olha aqui. Chegando ele perto de Jericó, que chegou onde quem? Yeshua. Estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Yeshua de Nazaré passava. Então ele clamou, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam em frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Yeshua parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Yeshua lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Adão, quero ver. Disse-lhe Yeshua, vê, a tua adesão, a tua emuná, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu, glorificando a Elohim. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Elohim. Ele recebe ali uma residência. Ele recebe graça para exercitar a sua fé no Mashiach. Residência é uma permanência obrigatória no lugar em que se exerce sua função. Não é domicílio. Quando Salomão assume o reino, Davi dá vários conselhos para ele. Um dos conselhos foi para Simei. Vamos lá. 1 Reis. Permaneça em Jerusalém. Olha lá, 1 Reis, capítulo 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 36 ao versículo 46. Olha só. Depois o rei mandou chamar a Simei. Que rei? Rei Salomão. E lhe disse, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. No dia em que saíres e passares o vale do Cedron, saibas que certamente serás morto, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei, boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Mas ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, para a terra dos filisteus. E deram parte a Simei, dizendo, os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou,
albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Axe, em busca de seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: eu não te conjurei pelo Adom e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que serás morto. E me dissesse: boa é essa palavra que eu ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Eterno, nem a ordem que eu te dei? Por que nós deixamos Jerusalém? Por quê? E criamos doutrinas e doutrinas várias e esquecemos dos julgamentos, dos mandamentos. Guarda-os, faze-os, para que te vá bem. Disse mais o rei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizesse a Davi, meu pai. Agora o Eterno fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Eterno para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que ele morreu. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão, para que desse continuidade. Esses elementos que não obedecem de forma alguma, eles têm que ser eliminados, para que a continuidade da vida permaneça. Para que a continuidade permaneça. Porém, estar domiciliado significa morar, viver, fixar-se permanentemente. Para que isso aconteça, você e eu precisamos da justificação de... Adonai disse lá na Torá: sou eu, graças a mim, que você é justificado. Você só é justificado por Adonai. Por Adonai. Mateus capítulo 6, de 1 a 8. Vamos lá aprender com o Rabino Yeshua. Mateus capítulo 6, de 1 a 8. Olha aqui. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça. Cuidai em não exercer vossa justiça diante dos homens, para serdes notado por eles. Senão vós não tereis a recompensa de vosso Pai dos céus. Assim estamos todos nós diante de Adonai. Justiça, Sedeque. Justificação, Sedaca, que é o feminino de Sedeque. Sedeque é justiça. Estamos todos nós. Sedaca é justificação. Então, o primeiro é justiça, é o Sedeque, é devido à equidade. Por que é devida a equidade e a justiça? Por quem a pratica e por aquele que recebe a justiça. Então, a equidade é a disposição para respeitar os direitos do outro que o outro tem. De ser salvo, de ser acolhido. Yeshua aponta aqui a glorificação do ego, que vai anular toda a pureza do ato. Olha aqui. Olha só. Yeshua está apontando aqui a glorificação do ego, que ele vai pedir aqui que a justiça seja feita secretamente. Chama-te Sedaká. Porque, olha aí, você vai acabar de entender o que eu estou falando. Ele vai apontar aqui a glorificação do ego, que vai anular a pureza do ato que você faz pelo outro. A liberalidade dada abre crédito a quem o faz secretamente. Olha o versículo 2. Portanto, quando deres ajuda, não faças tocar a trombeta, tocar o chofar. Por isso, quando exerceres tua justificação, em outra tradução, quando exerceres tua justificação, você tem que se justificar com trabalho, ajudando o próximo, pela oração está aqui e pelo jejum.
todo homem, toda mulher tem que ser justificado por Adonai. Senão você vai ficar só na residência. Você não vai ter domicílio permanente. Não. Segunda justificação é a sedaca. A justificação do homem pela ajuda ao pobre, pela oração e pelo jejum. Olha o versículo 2. Portanto, quando deres esmola. Olha aqui nessa tradução. Por isso, quando exerceres tua justificação, não faça soar o chofar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que os homens os glorifiquem. Amém, eu vos digo, eles recebem sua recompensa. Se os homens notam a sua justificação, o crédito adquirido se esgota. O Pai dos céus não deverá restituir nada. Olha Mateus 6,3. Mas tu, ao exerceres a tua justificação, aqui ó, mas quando exerceres a tua justificação, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Se o ato é secreto, Adonai será devedor a você e deverá dar sua recompensa àquele que, obedecendo a sua Torá, terá ajudado alguém mais pobre do que ele. Mas nem de sedacá vocês querem. Vocês vão ficar só na residência. Domicílio, não. Vão chegar, perdoa as nossas dívidas. A oração hebraica. Vão chegar lá. Olha o versículo 4. Para que a tua lugar de esmola, risca aí, põe justificação. Justificação. Nós precisamos de ser justificados por Adonai. Não adianta você se manter escondidinho dentro da tua casa, achando que você vai ser justificado assim, que não vai. Você trate de arregaçar as mangas e trabalhar, porque você vai ter só residência. Você tem que ter domicílio permanente. Olha, para que a tua justificação seja feita em segredo, e teu pai, vendo do segredo, te recompensará. Adonai virá, que não é falso o teu serviço. Então o Eterno te justificará. Justiça e justificação. Aí ele vai entrar na oração, ó. Aqui, olha o versículo 5. Está aí escrito na sua Bíblia, se é igual a minha, oração. Depois, embaixo, vem o jejum, no versículo 16. Mas antes ele vai interromper com a oração hebraica que ele vai fazer. Esse rabino, Yeshua. Yeshua não está aqui com a oração, ó, e quando orares. São 3 coisas. É tzedaká, oração e jejum. Que você vai alcançar a justificação. Olha só, Yeshua não aqui está estigmatizando aqui a ostentação dos fariseus, mas todas as pessoas hipócritas em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer mesquita, em qualquer sinagoga, que ora com ostentação. O raciocínio vai seguir o mesmo tema até o versículo 7 e 8, ó. Orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está no secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Ó, ele não é contra a oração coletiva, que o seu povo fazia e faz, e que nós fazemos e fazemos. Porque lá em Mateus capítulo 18, ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não saia daqui dizendo que agora você tem que ficar só dentro do quarto orando lá. Não vem, porque agora mesmo tem um perguntando, agora mesmo. Então eu tenho que orar só escondido. Yeshua não está condenando nenhuma oração. Nós estamos aqui em oração coletiva. Ora, porque vocês mudam todas as coisas. O raciocínio segue o mesmo ritmo. Do versículo, não se deve fazer as coisas por vanglória, ou glória vã, perder o crédito da oração diante de Adonai. A eficácia está em dar e orar em segredo. Em dar e orar. Dar e orar. Dar e orar.
grava, escreve lá no seu espelho, com seu batom bem grande. Eu preciso dar, e eu preciso orar, e eu preciso de jejuar. Entenderam agora? Escreve lá. Os homens que não têm batom, escreve com outra coisa. Escreve lá onde você escova o dente. Dar, orar e jejuar para que eu seja justificado. Porque é o Pai dos céus que vai te justificar. Aí ele vai ensinar como orar. Ele não vai usar uma oração qualquer. Ele não vai usar uma oração qualquer. Presta atenção nisso. Só ele pode falar de oração. Esse rabino. Yeshua. Como uma experiência pessoal que ele tinha da oração. A meditação das 56 palavras do Pai Nosso do Pai Nosso em grego. 56 palavras. Traduzindo para o hebraico, são 32 palavras dessa oração. Ou aramaica, hebraico ou aramaico, realmente pronunciadas por Yeshua. Então orareis assim. Ei, olha aí para sua Bíblia. Então orareis assim. Não é? Vamos então ficar de pé e cantar a oração? Então, por quê? Essas palavras resumem aqui uma atitude fundamental. Não apenas de oração, mas de toda a vida. A oração que Yeshua pronuncia, tomando cada palavra da herança de seus pais. Ele pronuncia a oração tomada das palavras de herança de seus pais. E que não cessará de ser repetida em todas as línguas, por todos os povos e em todo o planeta. Vamos cantar.